Graça e paz, dia 19 de março de 2024, quase meia-noite aí. Hoje, leitura da nossa querida Bíblia, mais uma vez. Hoje, João, né? João capítulo 11. Eu não sei se tá perto de acabar, João, deixa eu ver. Não, ainda tem muita coisa. É só Marcos mesmo que é menorzinho. Vamos lá. Já tô vendo que o capítulo é bom, né? Muito bom, muito bom. Esse capítulo basicamente sobre uma coisa só, né? Mas vamos ver. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Ou seja, lembra de Maria, quando estava Maria de Madalena e outra Maria, né? Acho que era Maria de Madalena, era Marta, sei lá. Marta, estava aqui. Uma ficou ouvindo e a outra ficou preparando as coisas, né? Pronto. Marta estava preparando as coisas, Maria estava ouvindo. E ela quebrou o perfume, né? De alabastro. E passou nos pés de Jesus. Pronto. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus amava Lázaro, né? Jesus tinha um carinho por Lázaro. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Olha só. É para a honra. Cadê? Não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco. Desculpa, gente, perdi a concentração. Mente, passei o dia estudando, a mente está um pouquinho cheia, pensativa, eu perco o foco com certa rapidez. Vamos voltar. Isso aconteceu para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Por meio dela, quem? A doença. Jesus amava a Marta, a irmã dela, e Lázaro. Marta, a irmã dela, Maria e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Ele falou: Lázaro adormeceu, não tinha morrido. E aqui ele falou para ir de noite, né? Seria mais tranquilo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, olha aqui, ó. Era sobre isso, sobre a sua morte. Mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. 4 dias que Lázaro estava falecido. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui
Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Marta aqui já estava evangelizando, né? Já queria ir na ressurreição dos mortos. Já estava bem, né? Já estava ao mesmo tempo proclamando a boa notícia, enfim. Mas não era nesse sentido que Jesus estava falando, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de isso, foi para casa. E, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela de novo disse a mesma coisa. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Olha só, Jesus já tinha dito que ele iria ressuscitar, mas ainda assim ele se perturbou. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Jesus ia ressuscitar o cara, mas Jesus chorou pela morte. E eu acho que o mesmo acontece quando algum ente querido de nós morre. Por mais que aquele iria ressuscitar, habitar no reino dos céus, acho que Jesus chora contigo, apesar de que Jesus o recebe lá em cima. Entenda, não estou falando heresia. Jesus vibra com os que virão, né? Os que serão salvos. Jamais chorarão de tristeza. Jesus jamais chorará de tristeza por isso. Mas é no sentido de, tipo, ele entende a nossa dor, o nosso sofrimento. Ele passou por isso, ele sabe. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Ô pai, Jesus tinha feito cego ver, eles ainda estavam falando de Jesus. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tire a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois disso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Curado, saiu aí andando, sem entender nada. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram a reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se os deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Era poder. Todo momento a questão aqui foi o poder. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas
sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reunidos no povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por que tirar-lhe a vida? Porque ele tinha falado. Isso daqui, ó. Não percebereis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Não gostei não do que está escrito. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Então, Jesus vai para que muitos não vão. Muitos não vão. Jesus vai para que muitos... É isso aí, vocês entenderam. Português é uma língua complicada. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e, no templo, perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciassem para que o pudessem prender. Amém? É isso, Jesus trouxe rebuliço, Jesus trouxe cura, milagre, fez morto ressuscitar. Pois é. Se você achava que só Jesus tinha ressuscitado, Lázaro era um. Teve outros. Amém? Atos, a gente vai ver que teve mais um, enfim, aconteceu mais de uma vez. Só que nem por isso Jesus era um robô, né? Jesus chorou. Então é isso. Interessante, né? Leitura belíssima. E glória a Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe. E até amanhã.